Distrito Federal. 1. A criação da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, RID, cumpriu integralmente seu objetivo ao promover a ocupação ordenada e planejada de toda a área limítrofe do Distrito Federal, ao sanar problemas estruturais com a plena oferta de bens e serviços públicos, oportunidades de emprego e assistência à saúde do chamado entorno. O DF e o entorno tiveram um grande crescimento desordenado e ainda continua tendo. O objetivo principal da criação da rede é realizar um planejamento integrado de serviços públicos que são comuns ao DF e aos municípios que a compõem, principalmente os relacionados à infraestrutura e à geração de empregos, de modo que os recursos sejam melhores aplicados, promovendo o desenvolvimento integrado da região e favorecendo a população. 2. A construção de Brasília não sofreu oposição relevante e, depois da inauguração da cidade, sua consolidação como a nova sede político-administrativa da República avançou sem maiores contestações. Errado. A construção de Brasília enfrentou muitas resistências políticas. Vários segmentos políticos colocaram-se contra a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. A União Democrática Nacional, UDN, por exemplo, foi contra a transferência da capital e convocou uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar irregularidades na construção de Brasília, em 1958. Essa CPI foi protelada até a inauguração da nova capital em 21 de abril de 1960. 3. A construção de Brasília inscreve-se no contexto de desenvolvimentismo dos anos JK, quando a crença otimista na modernização do país era embalada, por exemplo, pela conquista da primeira Copa do Mundo de futebol. Certo, o Brasil ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez em 1958 e a revista Manchete apresentou fotos da colunata do Palácio da Alvorada pronta, mostrando que Brasília se tornaria mesmo realidade. A arquitetura de Niemeyer causava espanto internacional. O Brasil estava se industrializando. 4. A presença de operários vindos dos mais diversos pontos do país, a exemplo de mineiros e nordestinos, conhecidos como candangos, foi vital para a construção de Brasília, além de ter contribuído para a diversificada composição da população do novo Distrito Federal. Certo, dezenas de milhares de trabalhadores foram trazidos de outras regiões do Brasil para a construção da nova capital, a maioria do Nordeste. Cerca de 70% do território do DF é composto por áreas rurais, responsáveis tanto pela produção agropecuária da região, quanto pela contenção do crescimento urbano desordenado e pela preservação de nascentes, mananciais e áreas de vegetação nativa do Cerrado. Certo. O maior percentual de terras do DF destina-se às áreas rurais, com importante papel na produção econômica, empregabilidade, proteção e preservação ambiental, além de significar terrenos de reserva para o planejamento do crescimento da cidade. 6. No DF, a água subterrânea é considerada um recurso hídrico para uso regular durante todas as estações do ano, sendo aproveitada para incrementar o abastecimento urbano e rural e o da área de serviços e da indústria. Errado. De fato, a utilização de águas subterrâneas no DF é tida como um incremento ao abastecimento urbano e rural e ao da área de serviços, indústria e irrigação. Contudo, sua produção ainda não pode ser classificada como de uso regular, haja vista que, além de outros fatores, o sistema de outorga de água subterrânea implantado pela ADASA, Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal, ainda carece de otimização administrativa, normativa e técnica. 7. O Produto Interno Bruto, PIB, do DF está entre os 10 primeiros no ranking nacional das economias medidas pelo PIB.
Contudo, ainda subsiste no DF uma grave situação de desigualdade social e de renda, informalidade e desemprego, marcadamente das regiões administrativas mais distantes do plano piloto. Certo. O Distrito Federal responde por 3,84% do PIB nacional, sendo o oitavo maior PIB dos estados brasileiros, ficando atrás dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Bahia. O PIB do DF é o maior da região Centro-Oeste. 8. Conforme a próxima figura, que informa dados relativos aos setores de atividade no DF, as atividades terciárias predominam no DF. Certo. Setor primário, agropecuária, setor secundário, indústria, setor terciário, serviços e comércio. Maior oferta de emprego. 9. Tendo por objetivo a articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, Lei Complementar 1998 criou a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RIDE, acompanhada do Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal. Certo. Artigo 1º. É o Poder Executivo autorizado a criar, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto nos artigos 21, inciso 9, 43 e 48, inciso 4 da Constituição Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RIDE. 10. A construção de Brasília no governo Juscelino Kubitschek de Oliveira não ficou imune à ação oposicionista, tendo a oposição à mudança da capital sido liderada pela seção goiana da União Democrática Nacional, contrária à cessão de parte do território de Goiás para o novo Distrito Federal. Errado, não somente quando do encaminhamento do projeto, mas também durante o período da construção. JK enfrentou muitas resistências políticas diante do grandioso objetivo de transferir a capital do país, construindo uma nova. Vários segmentos políticos colocaram-se contra a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. 11. O espaço urbano do DF acumulou, nas últimas décadas deste século, um déficit habitacional, principalmente entre as classes de baixa renda, e para atender à demanda dessas famílias, tem adotado programas habitacionais, sendo exemplo disso o empreendimento Jardins Mangueiral, desenvolvido por parceria público-privada na região administrativa de São Sebastião, como modelo de atendimento para a classe de menor rendimento da Unidade de Planejamento Territorial Leste, UPT. Errado. Localizado em São Sebastião, o setor habitacional Jardins Mangueiral ocupa uma área de 200 hectares, sendo fruto da primeira experiência de parceria público-privada, PPP, habitacional do país. A princípio, as casas e apartamentos dos Jardins Mangueiral são destinados a quem tem renda de 4 a 12 salários mínimos, baixa a média renda. 12. Com o Plano Urbanístico de Brasília, Lúcio Costa pretendia que as superquadras fossem lugares livres dos preconceitos sociais que normalmente existem na classe média das cidades brasileiras. Contudo, na prática, a formação espacial de Brasília contém os mesmos traços característicos dos processos sociais que evidenciam um caráter desigual e excludente das formações dominadas por relações capitalistas de trabalho em outras grandes cidades brasileiras. Certo. Apesar do planejamento urbanístico para Brasília e do discurso desenvolvimentista da época, na prática a cidade apresenta as mesmas contradições das outras grandes cidades brasileiras, tais como formação de área metropolitana com periferias empobrecidas e seletividade espacial, ou seja, segregação das classes sociais.